Aqui no estúdio, a comentarista Renata Lopretti, que fez aquela primeira entrevista reveladora com o então deputado Roberto Jefferson. Boa noite, Renata. Boa noite, Lessa. Com essa apresentação aí pelo Roberto Gurgel, você sente que finalmente a justiça vai ser feita ou ainda demora? Eu diria que a gente encerrou a segunda fase dessa novela, né? A primeira fase terminou quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que a denúncia do Ministério Público era consistente e acolheu a denúncia e foi aberto o inquérito. Daí se seguiu um longo processo para ouvir esses réus todos, ouvir as testemunhas. Só para você ter uma ideia, são 200 volumes de inquérito e outros 400... São 300 testemunhas? De documentos, anexos, etc. Agora, como a reportagem mostrou, a defesa tem 30 dias aí para apresentar o seu parecer, as alegações finais do Ministério Público. Isso que o Gurgel fez agora encerra a segunda fase do processo. E agora é esperar pelo julgamento do Supremo, que deve mesmo acontecer em 2012, né? Uhum. E a expectativa é que não haja uma pena comum a todos, quer dizer, a coisa que cada um vai receber uma pena, umas mais leves, outras mais pesadas. Como é que você vê esse desenvolvimento? Bom, esse é um processo um inquérito muito atípico, porque você tem agora descontados os mortos, o Jornene que morreu, o Gusquem que acaba de ser liberado pelo procurador-geral. Mas, enfim, são 36 acusados de 8 crimes diferentes. As previsões, quando se tenta fazer uma bola de cristal do que vai acontecer, não é ciência exata. E o ambiente político também vai mudando muito. Vai influenciar. Eu diria, vai influenciar, e eu diria que nesse momento, por uma série de razões, não está bom para os réus. Mas existe, digamos, um entendimento de que dificilmente você vai ter uma condenação a todos ou uma absolvição a todos, ou mesmo o mesmo tipo de condenação. É muito provável que você vai ter aí um painel de diferentes tipos de penas, considerando esses réus todos, os 36. Renata, boa noite. Tem dois lados essa questão, no mínimo, entre outros que são o julgamento técnico do STF, procurando fazer valer as regras do jogo dentro do arcabouço jurídico, e isso a gente tem que esperar para ver. E o outro é a enorme expectativa para, por fim, uma impunidade. Essa história de recurso não contabilizado, esses esquemas de remuneração de parlamentares que extrapolam esse escândalo a outros incidentes no Brasil que repetem esse modus operandi. E a impunidade é o passaporte, é a senha para que isso continue acontecendo no meio político brasileiro. Você acha que essa expectativa para pôr fim, basta a essa situação, essa cultura política, pode de alguma forma influenciar a disposição dos senhores juízes na condução desse processo? Eu acho que pode, André. Agora vai ser um julgamento diferente, né? É importante que o público entenda isso. O julgamento anterior do Supremo foi para decidir se a denúncia era consistente. Agora, os ministros vão ter que fundamentar os seus votos nas provas apresentadas no voto do relator Joaquim Barbosa. Mas, sem dúvida, há uma influência, é disso que eu falava há pouco com Lessa. Nesse sentido, eu acho que o momento político não é bom para os réus, e eles sabem disso. É isso que você pode perceber nessas manifestações deles, nos seus blogs ou via advogados. Entre outros motivos, André, porque, conforme você disse, os escândalos se repetem, e nesse exato momento a gente está vivendo no noticiário um escândalo que são as irregularidades levantadas no Ministério dos Transportes, controlado por um partido aliado que é o PR, e esse escândalo lembra em vários aspectos o escândalo que deu origem ao caso do Mensalão, que foi o escândalo dos Correios lá atrás, em 2005. Por que isso? Ali também você tinha interesses conflitantes dentro da base aliada. Era um pouco diferente, porque no PR você tem, no caso do Ministério dos Transportes, você tem um partido e facções brigando. Lá nos Correios você tinha 3 partidos da base, o PT, o PMDB e o PTB do Roberto Jefferson.
Quando começou ali os descontentes, as facções rivais brigarem, se chocarem, gente espirrou para fora e os descontentes acabam resolvendo a questão de maneiras que o governo e a gente mesmo não prevê. O caso do Roberto Jefferson foi isso. Ele se sentiu isolado, ele sentiu que havia um roteiro ali no qual ele ia pagar por uma situação que ele julgava que tinha outros integrantes da base aliada envolvidos e resolveu falar. Então eu acho que sim, o noticiário e outros casos e o ambiente político pode sim ter um peso nessa decisão, André.